Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Leandro Campos. Nós vamos conversar, estudar a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, no tocante à Lei 5.406, de 1969, ok? Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre essa lei, sobre a parte inicial aí dessa Lei 5406/69. A intenção aqui é seguir o programa do concurso da Polícia Civil de Minas Gerais, né? Não vamos começar a estudar aqui desde o artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, não. Nós vamos começar a estudar aqui, vou pôr aqui, artigo 142, que é onde começa o programa do edital lá do concurso. Ele fala em regime disciplinar, aí ele vai para o livro 5, Estatuto do Servidor, e dentro do livro 5 ele vai para o título 17 do livro 5. Quer dizer, o livro 5 ele tem título 1, título 2, título 3, título 4, 17. Então, o programa ele começa no título 17, né, que vai tratar do regime disciplinar, que é o que interessa para esse concurso, que é o que estão cobrando nesse concurso. Então, aqui já começa no artigo 142. Essa parte inicial dessa lei é muito tranquila, tá? Não tem, vamos dizer assim, questões jurídicas altamente relevantes nesse ponto. Lógico que tem um juridiquês aqui um pouco rebuscado, mas eu vou interpretar, explicar para você o que significa essas expressões, o sentido da norma e algumas cascas de banana aqui que podem ser cobradas, né, em concurso para você. E além disso, vou trabalhar algumas questões também, questões inéditas inclusive, né? Então vamos lá. No artigo 142 ele começa a falar: as disposições constantes deste título aplicam-se a todos os servidores no exercício de funções de natureza policial. Se ele fala assim, a todos os servidores, pô, tá errado, né? A todos os servidores no exercício das funções de natureza policial. Isso aqui é um estatuto da polícia, né? Então, 143. A disciplina policial fundamenta-se na subordinação hierárquica e funcional no cumprimento das leis, regulamentos e normas de serviços. Esse artigo 143 ele não tem dificuldade, né? A disciplina ela é fundamentada na subordinação, no cumprimento das leis, regulamentos e tal. Não tem o que falar aqui, né? Aí o 144 ele já começa a falar algumas paradinhas mais interessantes para concurso, aí, uns negocinhos aí, vamos lá. Além de outros, isso aqui é importante, além de outros, a serem enumerados em regulamentação, são princípios básicos da disciplina. E ele vai trabalhar esses 1, esses 2, mas antes disso, quero deixar bem claro aqui que o início do artigo 144 ele fala além de outros. Se ele fala além de outros, ele quer dizer o seguinte, aqui são 8 incisos. Esse rol ele não é taxativo. Esses 8 incisos não são taxativos, ou seja, não são apenas esses. Esse rol ele é, portanto, exemplificativo. Então, cuidado com essas expressões. Um rol taxativo, rol exemplificativo, rol aberto, rol fechado. Às vezes eles pegam isso em prova, coisa boba. Mas esse rol aqui ele não é taxativo, ele é meramente o quê? Exemplificativo. Tá? Então vamos lá. Tá, subordinação hierárquica. Você sabe o que é, não precisa te explicar. Obediência aos superiores. Você também sabe o que é. Respeito às leis e às normas éticas, quer dizer, as leis vigentes, as leis, né? Você tem que conhecer a lei, seja uma lei nacional, seja uma lei do Estado, e as normas com relação à ética, na disciplina, na função, na moral e tudo mais. Então, não só a lei, mas também, não só a legalidade, mas também a moralidade, né? Cooperação e respeito às autoridades de corporações policiais diversas e de outros poderes ou secretarias de Estado. Então, corporações policiais diversas. Além da Polícia Civil de Minas, outras polícias civis, a Polícia Militar, né? Outras corporações policiais. Uma cooperação, um respeito entre as corporações. E além disso, de outros poderes também, né? Porque a polícia está ligada ao poder executivo,
mas também aqui a cooperação e respeito aos poderes legislativo e judiciário, né? E secretarias de Estado, aí a Polícia Civil está ligada no Poder Executivo a uma Secretaria de Estado, aí depende muito do Estado, né? Secretaria de Segurança Pública, Secretaria sei lá o quê, mas outras secretarias também vão trabalhar com cooperação e respeito. Por exemplo, Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde. Então, cooperação e respeito às corporações policiais diversas, aos demais poderes legislativo, judiciário e as demais secretarias de Estado, né? Saúde, educação, previdência, aí vai. 5. As secretarias de Estado do Estado de Minas, né? 5. Apuração ou comunicação à autoridade competente pela via hierárquica respectiva da prática de transgressão disciplinar. Se você, policial civil, presenciar a prática de uma transgressão disciplinar por parte de um outro policial civil, você tem a obrigação de comunicar isso à autoridade competente. Isso é o que está no papel, né? E tem que ser cumprido também, lógico. Você tem essa obrigação. Agora, professor, se eu sou um policial, vejo o outro policial fazendo besteira e não falo nada. O outro policial vai responder, né? No processo disciplinar que ele está respondendo, se ficar comprovado que você sabia e você não falou nada, você também vai ficar ruim para você também, né? Então, lá, apuração ou comunicação, né? Ou você vai apurar se você já é o superior hierárquico dele, ou você vai comunicar à autoridade competente, né? Apuração ou comunicação. E essa comunicação é feita pela via hierárquica respectiva. Então você vai chegar até o seu superior hierárquico ou ao superior hierárquico da pessoa que praticou a infração e vai fazer essa comunicação. Então, quer dizer, pode ser que você faça essa comunicação ao seu superior hierárquico e o seu superior hierárquico faz comunicação ao superior hierárquico do indivíduo que estava praticando a transgressão. Mas o importante é que essa comunicação é pela via hierárquica, né? Você comunica ao seu superior comunica ao superior do outro lá. 6. Observância das condições e normas necessárias para a boa execução das atividades policiais. Não tenho que explicar aqui, né? As condições e normas necessárias, observar as condições. Espírito de camaradagem e de cooperação, mesmo quando de folga. Espírito de camaradagem é a capacidade da pessoa trabalhar em equipe, né? Para a polícia isso é essencialíssimo, né? O trabalho em equipe, o policial não trabalha sozinho. Então, o espírito de camaradagem, de cooperação, né? Atuações conjuntas, mesmo quando de folga, né? Mesmo quando de folga, o servidor policial, que é o servidor, a polícia é polícia 24 horas, né? Então não tem jeito. Atendimento ao público em geral, dentro das normas de urbanidade e sem preferência. Então, urbanidade é educação, né? Bons modos, boa educação, saber se portar, falar bem, né? E sem ofensas. E sem preferência, você não vai dar preferência a um ou a outro, né? Vai atuar de maneira impessoal. Aí já uma perguntinha aqui, ó. Marque a alternativa correta, de acordo com a Lei Estadual 5406, Estatuto do Servidor Policial. Vamos lá. São princípios básicos da disciplina policial. Letra A. Subordinação às autoridades de corporações policiais diversas. Subordinação a essa autoridade, cooperação, né? É cooperação. Ele ainda fala uma outra palavra, ó. Cooperação e respeito, né? Não é subordinação. Quer dizer, a Polícia Civil o policial civil de Minas Gerais, ele não é subordinado a outra corporação policial, né? E de outros poderes, também não é subordinado a outros poderes, também não é subordinado a outras secretarias de Estado. Então essa subordinação aqui, né, tá errado. B. Espírito de camaradagem e de cooperação, exceto quando de folga, né? Inclusive quando de folga, incluindo aí quando ele estiver de folga. C. Atendimento ao público em geral fora das normas de urbanidade e sem preferência. Dentro das normas de urbanidade, sem preferência tudo bem, mas dentro das normas de urbanidade, que a pessoa às vezes não sabe o que significa a palavra urbanidade, né? Aí que a banca deita e rola, eles se confundem.
Mas urbanidade são bons modos, cortesia, né? Boa educação. Então, dentro da urbanidade, não fora. D. Apuração ou comunicação à autoridade competente diretamente. Isso aqui é uma pegadinha clássica. Não é diretamente, né? A comunicação não é direta. A comunicação é pela via hierárquica, né? Você não comunica diretamente lá, você comunica ao seu superior, o seu superior corre atrás. É pela via hierárquica, né? Da prática de transgressão disciplinar. E sim, subordinação hierárquica. Aí sim, um dos princípios, é o primeiro deles, né? Inclusive lá, ó, a subordinação hierárquica é o primeiro deles. Aí já, é assim que aparece o negócio, entendeu? Você vê, uma coisa de nada, o início, nem o início da lei, né? Da lei que eu digo aqui do nosso programa, né? Não é nem o início, mas já tem questão que pode cair, né? Já troca de palavras, muda o sentido da frase, muda o sentido do negócio. Então é importante, não é você decorar, é você entender, você compreender o negócio. De modo que vai cair aqui na pergunta, você vai ler, olha, não tem sentido o que você está falando aqui, então não vou marcar você, vou marcar outro. É por aí. O regime disciplinar, a hierarquia no serviço policial é fixada, quer dizer, ainda está no regime disciplinar, lógico. A hierarquia no serviço policial é fixada do seguinte modo. Aí, esse artigo 145, ele tem bastante inciso, tem muito inciso. Ó, 35. Aliás, não é esse aqui não, é o 148. É o outro artigo, me confundi. Vamos lá. Então, a hierarquia no serviço policial, tem outro lá que tem um monte de inciso, não é o 145 não. Calma que a gente vai chegar lá. A hierarquia no serviço é fixada do seguinte modo. Secretário de Estado. A Secretaria de Estado de Segurança Pública. O secretário de Estado está no topo. Né? Veja, ele não coloca aqui o governador, né? Porque o secretário de Estado está sujeito aí ao governador. Mas ele está falando da hierarquia no serviço policial. Aí, o secretário de Estado ele é ligado exatamente à atividade policial. Não que ele seja um policial, não necessariamente. Pode ser, pode não ser, esse é um cargo para o qual ele é nomeado. Mas se você colocar governador aqui, você está fechando o governador para outras atividades, né? Para educação, para saúde. Então, o governador ele não é ligado só ao serviço policial, porque esse 145 ele fala hierarquia no serviço policial. E aí, se você coloca o governador aqui, você está fechando ele só para serviço policial, né? E não é. Ele também tem outros serviços, também tem outras atividades. Então, já começa com o secretário de Estado. Aí depois vai, né, dirigentes dos órgãos superiores. Essa parte aqui desse estatuto ele não entra nesses órgãos superiores, tá? Ele não menciona. Mas são órgãos superiores dentro da Polícia Civil, que vão capitanear as principais decisões administrativas, funcionais da polícia. Né? Os dirigentes desses órgãos estão logo abaixo do secretário de Estado. Chefe de departamentos policiais e unidades equiparadas. Há uma unidade especializada num crime específico, ou um departamento policial para uma atividade específica. Né? Tem esses chefes aí, esses superiores hierárquicos dentro dessas unidades aí. Depois os delegados de polícia, observado em ordem descendente, ou seja, de cima para baixo, né? do que tem mais poder até o que tem menos poder, né? Descendente. O escalonamento da série e classes correspondentes. E aí, quando ele fala escalonamento da série e classes correspondentes, ele está colocando dentro dos delegados de polícia. Porque você tem delegados, né, que vão chefiar as suas respectivas equipes dentro de uma delegacia. Pode ter mais de um, lógico que tem mais de um delegado. E aí vai dentro entre os delegados, né, existe uma hierarquia com relação a classes, né, correspondentes. Então, delegado mais antigo, delegado mais novo. Não que seja uma hierarquia, né, porque cada um tem a sua equipe, cada um trabalha de maneira autônoma. Mas é respeitado esse escalonamento aqui. Não que um vai mandar no outro, não existe. Eles têm autonomia, mas um escalonamento ali, né? Uma organização administrativa, vamos dizer assim, uma coisa meramente administrativa, entre as classes, né? Da classe mais antiga para a classe mais nova. Aí depois ele vai para médico legista, peritos, inspetores gerais, chefe de serviço, e aí vai. Ocupantes das demais chefias policiais, na escala descendente, e demais classes policiais também, segundo o mesmo critério. Aí fiquei aberto aí para algumas unidades pequenas, específicas, nem que seja
uma área para guardar armas ou para tomar conta dos veículos, né? Então a coisa vai de cima para baixo, né? No parágrafo único ele fala do desempate no grau de hierarquia. Observar-se o seguinte, inciso 1. Para desempatar quando há... Olha, tem dois aqui que tem a mesma hierarquia, mas tem que desempatar. Um tem que ser mais... Um tem que ser superior do outro. Como é que é o critério de desempate? 1. Em igualdade de cargo, de chefia ou de classe, é considerado superior aquele que contar com mais antiguidade, num ou no outro. Então, é cargo de chefia ou de classe. Classe ali do advogado, do delegado de polícia, né? Classes correspondentes, né? Eles têm, dois delegados têm a mesma classe, mesma classificação, né? Então, quem vai se sobrepor, né? Quem tiver mais antiguidade naquela classe. Ele já está nessa classe há mais tempo, ele já foi promovido há mais tempo, já está nessa classe. Classe A, classe B, classe C. Aí depende, cada cargo vai ter uma classificação específica. Os dois são classe B, né? Mas então os dois são classe B, estão na mesma classe. Agora, dentro da mesma classe, como é que você vai desempatar? Quem tiver mais tempo nessa classe. Esse aqui entrou há mais tempo. Ele está mais tempo. O outro, classe B, ele entrou agora. Então aquele é mais antigo. Tá? Ou então cargo de chefia. Né? Os dois agentes têm cargos de chefia similares. Né? Mas um vai ter que se sobrepor. Um vai ter que ser superior e o outro. Então, quem está mais tempo no cargo de chefia vai se sobrepor. Inciso 1 é simples. Né? É simples. Quem tiver antiguidade. Já no inciso 2... ele fala, quando a antiguidade de cargo ou classe for a mesma, aí não dá para desempatar pelo inciso 1. Porque não tem um que é mais antigo do que o outro. Na verdade, eles têm a mesma antiguidade, seja na classe, seja no cargo de chefia. Aí ele vai, prevalecerá a do cargo ou classe anterior. E assim, sucessivamente, até o maior tempo de serviço na classe e por fim de idade. Então eles têm a mesma classe. O mais antigo prevalece, o mais antigo vai ter uma superioridade. Não, eles têm a mesma... Aí vai para o inciso 1. Não, mas têm o mesmo tempo, eles foram promovidos no mesmo dia. Eles entraram nessa classe no mesmo dia. Os dois tiveram a mesma promoção ali e tal. Aí não tem como desempatar pelo inciso 1. Então vai para o inciso 2. Quem teve mais tempo na classe anterior, que eles vieram de uma classe. Ou vieram de uma chefia. Né? Quem tem mais tempo na classe anterior ou no cargo anterior de chefia? Aquele ali. Então aquele ali vai sobrepor, vai ser superior hierárquico. Então, não, eles têm o mesmo... na classe anterior também eles têm o mesmo tempo. Eles ficaram no mesmo período. Muito difícil acontecer, mas ficaram também no mesmo período. Então na classe anterior é a classe anterior. E aí por aí vai, entendeu? Até chegar um momento que não tem como desempatar. Aí por fim ele fala, por idade. Não, na classe anterior também tinha o mesmo tempo. Aí na classe anterior a essa, aí foram quando eles entraram, né? Porque acabaram de fazer concurso, entraram, não tem uma classe anterior a essa, né? Então não tem mais como fazer um critério de desempate pela classe ou pelo cargo, aí vai pela idade. Aí o mais velho, né, vai ser superior hierárquico do que o mais de idade, né? De idade. Aí tu vai me perguntar, professor, vocês fizeram aniversário no mesmo dia? Eu sei que tu tá pensando isso, entendeu? Eu sei que tu tá pensando isso. Mas aí não tem escrito aqui, né? Não tem escrito aqui. Aí tu fala assim, nasceu no mesmo dia, mas quem é que nasceu primeiro? Horário, né? Horário. Os dois nasceram 1h da tarde. Pô, cara, criança que nasce 1h da tarde. Mas um nasceu na Paraíba, o outro nasceu no Acre. Então, quem é que nasceu na Paraíba nasceu antes, né? Porque o Acre é 2 horas depois, né? Aí, pô, brincadeira, lógico, não tem sentido. Aí, maioridade, ponto, fechou aqui, acabou. 146. As ordens superiores devem ser prontamente executadas, quando não sejam manifestamente ilegais. Isso aqui cai bastante em prova, né? Cabendo a responsabilidade a quem as determinar, respondendo o agente pelos acessos que cometer. Esse 146 tem muita coisa boa para perguntar em prova, tá? Ao caput. Primeiro, as ordens superiores devem ser prontamente executadas. Então, assim, como é que é a história? Missão dada, missão cumprida? Não é isso aí, você que assiste filme aí. Então é isso aí. Prontamente executado. Não tem que ser executada daqui a 24 horas, daqui a 48 horas. Não, tem que ser executada agora, né? Você tem que começar a executar agora.
Esse é o primeiro ponto. O segundo, talvez um dos mais importantes aqui do caput, quando não sejam manifestamente ilegais. Manifestamente ilegais. Isso aqui é um dos pontos que mais cai em prova, porque se a ordem for manifestamente ilegal, você não tem que executar. E o que é manifestamente ilegal? É um ilegal logo de cara. É um ilegal que você já vê, poxa, isso aqui não tem como. Vai lá, o superior hierárquico dá uma ordem e fala assim, ó, vai lá pegar o arrego lá com o pessoal pessoal do tráfico lá, pegar o dinheiro do arrego. Essa é uma ordem manifestamente ilegal. O que é o arrego? Aqui no Rio a gente chama, né? Pegar lá o dinheiro para não incomodar o policial pega o dinheiro para não incomodar o traficante. O traficante vai lá e paga para não incomodar ele. Então isso é uma ordem, pegar o dinheiro do arrego, isso é uma ordem manifestamente ilegal. Né? Então você tem que cumprir essa ordem, tem que executar essa ordem? Claro que não. É claro que não. Manifestamente. Agora, se for um ilegal que você não tem muita certeza, isso aqui é uma coisa muito legal. Mas é um ilegal que você não tem muita certeza. Ah, mas será que é isso? Aí você tem que cumprir. Né? Aí não tem um caso aqui para te dar, mas tem decisão jurisprudencial dizendo que esse manifestamente tem que ser latente, tem que ser de cara. Né? Que, lógico que está na cara que é ilegal aquilo. Né? E vai muito do caso concreto. Aí depois ele fala, cabendo a responsabilidade a quem as determinar. Quer dizer, o superior deu uma ordem, mas é uma ordem manifestamente ilegal. Ele, superior, que vai responder por isso, não você. Ele que vai responder por isso. Né? Esse é outro ponto. E o último ponto aqui desse caput, que ele fala, respondendo o agente pelos excessos que cometeu. Quer dizer, você, o agente, está executando a ordem de boa, numa boa, mas aí está praticando excessos, né? Você está batendo na pessoa quando não tem que bater, está usando a força imoderadamente, aquela coisa. Aí você vai responder pelos excessos, né? Parágrafo único. Quando a ordem parecer obscura ou de difícil entendimento, compete ao agente solicitar os esclarecimentos necessários no ato de recebê-la. A ordem está obscura, não está clara, não entendi, né? Difícil entendimento, né? Você tem como explicar melhor esse negócio aí? Então, cabe ao agente solicitar os esclarecimentos. Quando? No ato de recebê-lo. No ato de recebê-lo. 147. São deveres do servidor policial, observadas as suas atribuições, além dos que lhe cabem pelo cargo, os constantes dos regulamentos vigentes e especiais, os das normas comuns a todos os funcionários e as que vierem a ser consignados em nova regulamentação. Então, tem que obedecer a lei, tem que obedecer a norma. Aí está dizendo, onde que se encontra essa norma? As atribuições que são inerentes ao cargo, que a lei vai dizer. Né? Eu ocupo esse cargo. Ocupando esse cargo, você vai exercer as funções, as atribuições. Quais são elas? A lei vai dizer. A lei daquele cargo específico vai dizer quais são as funções, quais são as atribuições. Além disso, regulamentos vigentes especiais, quer dizer, o que é uma norma regulamentar? O que um regulamento que está vigorando, que é vigente, né? Está dizendo de maneira especial sobre algum ponto específico. Das normas comuns a todos os funcionários. Você tem estatuto, não só da polícia, tem o estatuto dos servidores públicos do estado de Minas, né? Que aí você pega todos os servidores de Minas Gerais. O professor, o policial civil, policial militar não, porque é estatuto dos militares, mas os servidores civis, né? O professor, o médico, o enfermeiro, o auxiliar de almoxarifado, o policial civil. São normas comuns a todos os funcionários, a todos os servidores públicos civis. Isso aí, o policial civil também obedece a isso. Né? E aí cada categoria vai ter seu estatuto específico, como esse aqui, que é o da Polícia Civil de Minas Gerais. E os que vierem a ser consignados em nova regulamentação, ou seja, as normas que vierem novas, né, que surgirem. Né? Então o 147 ele tem uma linguagem rebuscada, mas não quer dizer absolutamente isso que você tem que dizer. Ele só diz basicamente que você tem que obedecer às normas, essas que existem e as futuras, né? Tanto as gerais quanto as específicas dos policiais. É isso aí que ele está dizendo. É esse aqui? Não, também não é.
Além de outras proibições vigentes ou que constarão de regulamento, é vedado. Mesma observação que eu faço com relação àquele outro artigo. Além de outras proibições, né? Então, esse 148 ele vai tratar de algumas proibições, coisas que você não pode fazer, como agente. Mas como ele fala, além de outras proibições, quer dizer, não são só essas proibições, existem outras, esparsas e aí espalhadas, e você tem que saber essas aqui, porque são essas que estão na lei que caem no seu concurso. Além de outras, é vedado é proibido. Participar de atividades político-partidárias, salvo se licenciado para tratar de interesses particulares. Participar de atividade político-partidária. Imagina você se candidatar a um cargo político, a um mandato eleitoral. Pode? Pode. Mas você tem que estar licenciado, né? Você tem que tirar uma licença para tratar de interesse particular, uma licença específica prevista no estatuto, e só então você exerce atividade político-partidária. Vai lá participar da campanha eleitoral, aquela coisa toda. Mas isso você não pode fazer enquanto policial ali, né, exercendo as funções. Só se você estiver licenciado, e essa licença aqui, como ele fala, licença para tratar de interesses particulares, é essa licença aqui. Porque tem várias licenças, né? É essa daqui. Beleza. Exercer outras ocupações em detrimento do exercício normal e imparcial de suas funções específicas. Aí o policial vai lá e faz a segurança de uma boate. Tá bom. Tudo bem. É uma outra ocupação? Está denegrindo, essa função está em detrimento com o exercício normal e imparcial das suas funções? Não sei, a princípio não, né? Vai depender do caso concreto. Agora, se ele faz a escolta, né, a segurança de bicheiro ou de traficante, vou fazer a escolta armada aqui de um traficante. É uma outra ocupação. No meu tempo de folga eu posso fazer o que quiser. Não, não é bem assim. No seu tempo de folga você não pode fazer o que você quiser. Não é bem assim. Porque essa ocupação está em detrimento do exercício normal e imparcial das suas funções. Então tá aí o inciso 2, que não me deixa mentir. 3. Recusar-se a aceitar encargos ao cargo ou função para os quais for designado. Os encargos são as atividades, são da ordem que o cara tem que cumprir, são os encargos, né? Ele se recusou a aceitar aquele determinado encargo, aquela atividade. Como pode? Não pode se recusar. A não ser que seja manifestamente ilegal, né? 4. Fomentar discussões ou antagonismo entre os integrantes das diferentes carreiras ou corporações policiais a qualquer pretexto. Fomentar é incentivar, né? Incentivar, nutrir discussões ou antagonismo entre integrantes de carreiras ou integrantes de corporações policiais. Fazer rixa, polícia civil, polícia militar, tal. O que acontece muito, né? E é entre ali os próprios policiais, porque o delegado isso, porque o escrivão aquilo, sei lá o quê. 5. Aceitar presentes ou donativos por motivo de cumprimento de missão policial. Não pode. Tem muita pergunta de aluno em sala de aula que fala assim, professor, mas não tem um limite em valores? Não tem, não. Nem bombonzinho você pode aceitar, cara. Nem uma moeda de 5 centavos, não pode aceitar nada. Nada. Mas foi. Aí teve uma menina que falou assim, mas um presente dado de coração, né? Não tem problema. Não, nem de coração, não pode. Em cumprimento de missão policial. Eu sou pai e recebi um presente da minha filha. Lógico que eu vou receber o presente da minha filha. Eu não estou ali em cumprimento da missão policial, né? Então, 6. Censurar, através de veículos de divulgação, as autoridades constituídas ou criticar os atos da administração, ressalvado o trabalho de cunho doutrinário e que tenha sentido de colaboração e cooperação com esta. Então você não pode censurar, calar a boca, né? Não deixar, prestar informações, né? Está censurado. Censurar as autoridades constituídas ou criticá-las, ou criticar os atos dessa autoridade, dessa administração. Não tem que
criticar, não. Você vai lá e fica na tua. Agora, o que você pode fazer? Você pode fazer um trabalho doutrinário, né? Escrever, por exemplo, um artigo científico, criticar determinado ato, né? Sob o ponto de vista doutrinário. Porque é uma ciência inexata. Você tem seus argumentos para dizer que aquilo não foi certo e você vai escrever isso. Você vai escrever um livro, você vai escrever um artigo, você vai fazer uma palestra. Com todo respeito, são divergências de opiniões. Isso acontece, isso é normalíssimo. Tá? Tenha sentido de colaboração e cooperação, lógico. Esse trabalho de cunho doutrinário é no sentido de você colaborar e cooperar ainda mais. Né? Você trazer, enriquecer o debate, enriquecer a doutrina. Tá aí. Quebrar sigilo de assuntos policiais de modo a prejudicar o andamento das investigações ou trabalhos policiais. Você sabe que não pode quebrar o sigilo, não vai prejudicar a investigação, logicamente. Né? Você sabe disso, não tem que te explicar isso. Segunda questãozinha. A Lei Estadual 5406 estabelece o Estatuto do Servidor. É vedado ao servidor policial. Caraca, meu irmão. Aí não dá, né? Arriscar o negócio no meio. É vedado. Pronto, ficou menor. Bacana. Ao servidor policial. Letra A. Participar de atividades político-partidárias em qualquer hipótese. Em qualquer hipótese matou, né? Pode arriscar mesmo que tá errado. Porque se ele tiver numa licença para tratar interesse particular, ele vai poder. Né? Em qualquer hipótese está errado. Aceitar encargos ao cargo ou função para os quais for designado. O que é vedado é recusar a aceitar. Olha lá, ó. Recusar-se a aceitar. Aceitar os encargos é a obrigação que ele tem. Então está errado. C. Censurar as autoridades constituídas ou criticar os atos da administração, inclusive o trabalho de cunho doutrinário. Não. Exceto, né, no trabalho de cunho doutrinário. Né, a gente fala aqui, ó, ressalvado, né? Ressalvado o trabalho de cunho doutrinário. Então aqui está errado. D. Exercer outras ocupações em detrimento do exercício normal e imparcial de suas funções específicas. Letra D, tá certo? E letra E. Manter sigilo de assuntos policiais. Isso é vedado? Manter sigilo? Quebrar o sigilo é que é vedado, né? Então tem que tomar cuidado. E aí foi. 150. Olha isso. Depois tem umas perguntinhas aqui. Ó, 35 incisos. É esse aqui que eu tava falando, filho. Era esse. Aí. Aqui. Então, beleza. Ó, transgressões disciplinares. 149. Toda ação ou omissão contrária às disposições e aos deveres do servidor policial, ainda que constitua infração penal, será considerada transgressão disciplinar. Então, vamos lá. Detalhes desse artigo 149 antes de entrarmos no 150, obviamente. A transgressão disciplinar é uma transgressão de cunho administrativo, sujeita a um processo administrativo disciplinar, que é conhecido como PAD, né? Processo administrativo disciplinar, que no exercício da função houve a violação a uma regra administrativa, vai sofrer uma punição disciplinar. Agora, essa mesma atividade que é considerada como uma transgressão disciplinar pode também ser considerada como crime. A mesma. Né? Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos lá. Não tem um exemplo. Permutar, abandonar. Vamos lá, pegar um caso aí de... Aqui, ó, dirigir-se ou referir-se a superior hierárquico e autoridades públicas de modo desrespeitoso. Imagina se você pratica uma injúria. Imagina se você pratica uma injúria aqui. Ou se você pratica um desacato. Ou se você pratica um desacato. Ou se você pratica desacato, ou se você pratica um crime de desobediência. Vai lá. Não é tudo crime? Não é tudo crime? Quer dizer, além da transgressão disciplinar, que você vai responder
a um processo administrativo disciplinar, você vai responder também a um processo criminal. A injúria é um crime de ação penal privada, vai depender da autoridade da pessoa, mas desacatos, obediência, tem vários outros que podem, dentro dessas várias possibilidades aqui, vai ter um crime específico, possivelmente. Acontecendo isso, ele vai responder a um PAD e também a um processo criminal. Né? E ele pode receber a punição pelo PAD, uma punição disciplinar, e também receber a punição na esfera criminal, na esfera penal, pelo mesmo fato. São responsabilidades diferentes para o mesmo fato. E com processos autônomos também, né? Diferentes, dois processos diferentes. Tá, e um outro detalhe é que isso pode acontecer tanto por ação quanto por omissão. É muito comum também, às vezes, em questão de prova, só mediante ato comissivo e não por ato omissivo. Quer dizer, só por ato comissivo, só por ação e não por omissão. Errado. Por ação ou por omissão. Deixar de cumprir também é uma transgressão disciplinar, também é crime, dependendo da situação. Então tá lá, ação ou omissão, pode ter infração penal ou não, você já tem um processo autônomo, e a transgressão disciplinar, um processo autônomo também para punições disciplinares. Beleza. Aí o 150 ele vai falar, são transgressões disciplinares, mesma ressalva, além de outras, quer dizer, não são só essas, além de outras, enumeradas dos regulamentos dos órgãos policiais e aplicáveis aos servidores em geral. Quer dizer, além dessas aqui, você tem em regulamentos específicos policiais, e você também tem outras aplicáveis aos servidores em geral, no Estatuto do Servidor Público Civil, né, em geral, do Estado de Minas, né, que se aplica a outras categorias também. Então você não tem só o 150, você tem outras também. Quais são essas do 150? Vamos lá, inciso 1. Concorrer para a divulgação através da imprensa falada, escrita, televisionada, de fatos ocorridos na repartição, suscetíveis de provocar escândalo e desprestígio à organização policial. Divulgar fatos ocorridos ali dentro, né, para a imprensa, e pode causar um escândalo, pode causar um desprestígio para a polícia. Né? Aí depende da situação, está aí uma transgressão disciplinar. Indispor subordinados contra os seus superiores, colocar insuflar o cara, né, aí contra o superior, né, tá errado, não pode. Ele também vai estar errado se ele fizer isso, mas aqui é quem está indispondo o subordinado. Né? 3. Deixar de pagar dívidas legítimas ou assumir compromissos superiores às suas possibilidades financeiras de modo a comprometer o bom nome da instituição. Então, assim, dívida todo mundo tem, o Estado tem também. Mas você tem dívidas legítimas. Estou falando de dívida de jogo, por exemplo. Não estou falando de dívida do jogo do bicho. Né? Dívida com um agiota. Né? Isso aí por si só também já está errado. Mas dívidas que são legítimas. Ou você assumir um compromisso que vai além da sua capacidade financeira. Né? Isso está comprometendo o bom nome da instituição. Às vezes a pessoa está arrumando algum por fora, quer dizer, a folha salarial dela é tanta, sei lá, o cara ganha 10 mil, assume um compromisso de 100 mil. Aí como é que ele está pagando esses 100 mil? É porque tem alguma coisa por trás. Né? Então ele tá assumindo um compromisso que é superior à disponibilidade financeira dele, pelo menos no papel. Pelo menos no contra-cheque dele, né? No olerite, né? Como se diz também. E aí tem alguma coisa por trás, tem alguma coisa por fora aí. Né? E isso, obviamente, pode ser uma corrupção, vai comprometer o bom nome da instituição. Agora, deixar de pagar, não, estou pagando, não paguei a conta de luz da minha casa. É uma dívida legítima, mas você não vai comprometer o bom nome da instituição, né? A não ser que você faça um gato, aí não pode. Aí vai além. 4. Manter relações de amizade com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais, ou apresentar-se publicamente com elas, salvo se por motivo de serviço. Quer dizer, você tem uma amizade, uma relação de amizade com pessoa de notório desabonador antecedente criminal. Ou então você se apresenta publicamente com elas. Aí quando ele fala, salvo por motivo de serviço, poxa, você está aparecendo do lado do traficante. Aí você, mas é porque eu estou prendendo ele. Eu tô aqui por motivo de serviço. Ou ele apareceu ali porque ele está fazendo um serviço
infiltrado, ele está ali como infiltrado, né? Ele está apresentando-se publicamente com elas porque ele é infiltrado, ele está buscando informações. É por motivo de serviço. Então, esse inciso 4 aqui também pode trazer um complicador na prova, pode inverter a coisa aqui toda. 5. Transferir encargos que lhe competirem ou a seus subordinados a pessoa estranha aos quadros da repartição, ressalvadas as exceções legais. Então, você vai dar a ordem ao seu subordinado. Transferir encargos aos seus subordinados. As pessoas que estão ali no quadro da repartição, e não para pessoas de fora. Exceto quando a lei, em algum momento, permitir, para alguma situação específica, aí tudo bem. 6. Faltar com a verdade, por má fé ou malícia, no exercício de suas funções. Falar mentira maliciosamente. Utilizar-se do anonimato. O anonimato é ficar escondido, né? Você não pode ficar escondido, porque isso, as suas atitudes como servidor policial civil gera responsabilidade para a instituição e para você também, né? Então, por isso que você não pode ficar no anonimato. Deixar de comunicar à autoridade competente informações de que tenha conhecimento sobre fatos que interessem à atuação policial, especialmente em casos de iminente perturbação da ordem pública. Então, você tem que... quando ele fala especialmente, pode ser em casos de perturbação da ordem pública, pode ser outra coisa também. Ele fala especialmente, não unicamente isso. Mas ficou sabendo de um fato que vai desabonar a atuação policial, que interessa a atuação policial, você tem que comunicar. Deixar de comunicar é que é o problema, né? 9. Apresentar maliciosa ou tendenciosamente partes, queixas ou reclamações. Maliciosamente, você está dando parte de uma pessoa e sabe que a pessoa é inocente, mas você está querendo implicar com essa pessoa. Aí está errado. Dificultar, retardar ou, de qualquer forma, frustrar o cumprimento de ordens legais de autoridade competente, né? Então está aí, autoexplicativo, está dificultando, está retardando, né? Permutar serviço. Permutar é trocar. Sem expressa permissão. Você pode permutar desde que haja uma autorização para isso. Desde que haja, né, você tem um procedimento para fazer permuta, aí tudo bem, mas sem permissão não dá. Abandonar o serviço para o qual tenha sido designado. Autoexplicativo. Atribuir-se qualidade ou posição de hierarquia policial diversas das que efetivamente lhe correspondem. Se colocar uma hierarquia, por exemplo, às vezes o delegado está lá, mas o delegado ele não é muito operacional, um agente sabe mais, conhece mais do que o próprio delegado, ele se coloca numa qualidade superior, né? Isso às vezes acontece, mas está aí errado. Atribui-se na qualidade ou posição de hierarquia policial diversas da que efetivamente lhe correspondem, né? Às vezes é aquele delegado que não passou pela equipe, né? Passou no concurso agora, vai chefiar uma equipe, não tem muito conhecimento, o pessoal da equipe sabe mais do que ele, e aí às vezes acontece de um agente se sobrepor aí. Já acontece, mas tá errado, né? Tá aí, inciso 13. Próximo, frequentar, exceto em razão de serviço, lugares incompatíveis com o decoro da função. Tá frequentando a boca de fumo. Tá frequentando a casa de prostituição, né? Exceto em razão de serviço, né? Às vezes o cara é dono, né? Exceto em razão de serviço, né? Não pode. Tá efetuando serviço, tá como infiltrado também, pode ser. Tá ali na boca de fumo, mas tá como infiltrado, né? Tá ali nas redondezas, tá buscando informação. Fazer uso indevido de arma ou equipamento que lhe seja confiado para o serviço, né? Isso aí você já sabe. Submeter a maus tratos, vexames ou constrangimentos não autorizados em lei. Preso, sob sua guarda ou custódia. Bem como usar de violência desnecessária no exercício das funções policiais, né? Também autoexplicativo, né? O preso está ali está sob sua guarda, sob sua custódia, você não vai submeter maus tratos, vexames, constrangimentos. Aí. Permitir que presos conservem em seu poder instrumentos com que possam causar danos nas dependências em que sejam recolhidos, ferir-se ou produzir lesões, lá a faca, dar lá um fura-gelo, né? Um caco de vidro, uma garrafa de vidro, sei lá. Omitir-se no zelo da integridade física ou moral do preso,
sob sua guarda, omitir-se. Às vezes estão lá os dois presos, né, se degladiando, tem que separar, não pode, né? Está um preso que está sob sua guarda, né? Ali naquele momento, ali depois ele vai para o presídio, aí é com a polícia penal. Desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisão ou ordem judicial ou da autoridade policial corregedora, bem como criticá-las. Desrespeitar, você sabe o que é? Procrastinar e empurrar com a barriga, né? O cumprimento de decisão ou ordem judicial ou da autoridade policial corregedora. Você está desrespeitando a ordem judicial ou do corregedor ou procrastinando, né? Empurrando com a barriga, né? Moroso e tal. Aqui nós já comentamos, né? Dirigir-se ou referir-se a superior hierárquico e autoridades públicas de modo desrespeitoso, lógico. Publicar sem ordem expressa da autoridade competente ou dar oportunidade que se divulguem documentos oficiais ainda que não classificados como reservados. Isso aqui pode ser uma pegadinha. Divulgar documentos oficiais sem uma ordem expressa da autoridade, mesmo que esse documento oficial não seja classificado como reservado. O que é classificado como reservado? Sigiloso. Você tem a lei de acesso à informação, você tem normas aí, regulamentos que vão estabelecer os documentos sigilosos, né, né, os prazos em que eles ficam sigilosos, são classificados assim, tem procedimento para isso. Mas aqui no inciso 21 ele coloca, olha, não pode publicar um documento oficial sem uma ordem expressa da autoridade competente, mesmo que esse documento ainda não seja classificado como um documento reservado. De conhecimento público, a pessoa vai lá e quiser buscar informação, busca, mas publicar isso, colocar na imprensa, divulgar, então... mas a gente às vezes vê isso na televisão, assim, porque houve uma ordem expressa nesse sentido, depende do motivo, depende do caso que está sendo colocado ali, então, sem ordem expressa que não pode, né? Vamos lá, 22. Negligenciar no cumprimento de prazos para a conclusão de inquéritos policiais e processos disciplinares, bem como no que toca às demais obrigações deles decorrentes. Desculpa. Então, tem que cumprir o prazo de conclusão no inquérito, de processos disciplinares. Prevalecer-se abusivamente da condição. É lógico que ele tem que se prevalecer da condição de policial. Você está lá numa infração, num ato lá, você está presencial, você é o policial. Você tem que se fazer prevalecer como policial. Agora, prevalecer-se abusivamente, né, é que o caso concreto é que vai demandar. Olha, você já se prevaleceu na condição de policial, agora você está exagerando, né? Então, abusivamente é que está errado. Negligenciar a guarda de objetos e valores que, em decorrência da função ou para o seu exercício, lhe tenham sido confiados, possibilitando assim que se danifiquem ou extraviem, né? Uma arma que é prova do crime, ou a faca que é a prova do crime. Tem que manter a guarda de modo que isso não se deprecie, não se danifique, né? Ou que seja extraviado, vá parar na mão de outras pessoas, ou se perca, né? Lançar em livros e registros oficiais dados intencionalmente errôneos, incompletos ou que possam induzir a erro, bem como inserir neles anotações indevidas, né? Em registros oficiais, em livros, colocar coisas mentirosas, factóides. Indicar ou insinuar nomes de advogados para assistir pessoa que figura em inquérito policial ou qualquer outro procedimento. Aquela coisa chegou alguém ali na delegacia, foi recolhida, e aí, poxa, eu não tenho um advogado. Aí um agente policial vai lá e fala, tem um advogado que eu conheço aqui. Não pode, é vedado, tá aí, inciso 26, não pode indicar nome de advogado ou insinuar. O doutor fulano, né, o doutor fulano, quem conhece aí o doutor fulano? O doutor fulano, não pode, nem insinuar. Em razão do serviço ou fora dele, desrespeitar ou maltratar superior hierárquico, mesmo que este não esteja, na ocasião, no exercício de suas funções. Ele coloca em razão do serviço ou fora dele. É um superior hierárquico, mesmo fora do serviço, mesmo não estando, não exercendo, né, suas funções, tem que respeitar, né, tem que tratar bem. Ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder.
executar, privativa de liberdade é prisão, né? Executar uma medida, um mandado de prisão, por exemplo. Efetuar isso sem as formalidades legais, sem que seja uma ordem do juiz, né? Do magistrado, não pode. Ou com a ordem do magistrado, porém com abuso de poder, também não pode. Próximo, provocar a paralisação total ou parcial do serviço policial ou dela participar, né? Paralisação total ou parcial. Você já tem jurisprudência hoje que policial civil não pode tirar greve, né? Exercício da função ali primordial. Não desempenhar a contento, intencionalmente ou por negligência, as missões de que for incumbido. Não desempenhar. Desempenhar que é o certo, né? O não desempenhar, a contento eu fico contente com isso, eu fico feliz com isso, que você tenha feito dessa maneira, né? Eu estou satisfeito com isso. Estou descontente é diferente, né? Não desempenhar a contento, está descontente. Faltar ou chegar atrasado ao serviço ou deixar de participar com antecedência a autoridade a que estiver subordinado, a impossibilidade do comparecimento, salvo por motivo justo. Faltar, chegar atrasado, sair mais cedo, salvo por motivo justo. Né? Salvo por motivo. Aí, poxa, meu filho está na escola, tem um problema tal. Pá. Apresentar-se embriagado ou sob ação de entorpecentes. Não pode, né? Não pode. Em serviço ou fora dele. Ou fora dele também. Entregar-se à prática de vícios ou atos atentatórios à moral e aos bons costumes. Prática de vício. O cara fuma um cigarro. Fumar cigarro é um vício. Mas atenta à moral, atenta aos bons costumes. Cigarro não, mas maconha sim, né? Aí não fica legal, não dá. Não tem condição. Cobrar carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa que não tenha apoio em lei. Cobrar um valor que não tem apoio em lei, não está previsto em lei. E deixar de atender imediatamente a convocação de autoridade policial corregedora, bem assim de prestar-lhe diretamente as informações solicitadas e julgadas necessárias. Corregedor, né? Você está cumprindo aí com o trabalho do corregedor, quando ele manda você fazer alguma coisa, quando ele pede informação, você tem que atender a convocação, você tem que prestar as informações, enfim. Mais uma questãozinha aqui, ó. Caio e Mário são servidores policiais. Que Mário? Aí você pergunta lá para quem é o Mário. São servidores policiais da Polícia Civil de Minas. Em determinado momento, Caio cobrou de advogado um valor que alegou ser emolumentos, mas que não tem apoio em lei, para praticar determinado ato no curso de inquérito. Ele cobrou emolumentos que não são previstos em lei. Tá? O Mário presenciou a referida cobrança realizada por Caio e ficou inerte, não falou nada, não comunicando à autoridade competente tal ocorrido. Tendo em vista o estatuto do servidor policial, marque a alternativa correta. Então, quer dizer, o Caio está errado de fazer o negócio, né? Está cobrando emolumento. E o Mário também está errado, porque tinha que comunicar isso. Né? Letra A. Caio não praticou transgressão disciplinar, uma vez que não há necessidade de apoio em lei para a cobrança. Está errado. Lógico que praticou. Mário igualmente não praticou transgressão, até porque a prática de Caio foi lícita. Não, havendo tudo errado. B. Caio praticou sim transgressão disciplinar, uma vez que cobrou emolumentos sem apoio em lei. Ok. Mário não praticou transgressão porque não é obrigado a comunicar à autoridade. Sim, ele tem que comunicar que interessa sim a atividade policial isso daí. Né? Então, não praticou transgressão, o Mário aqui está errado. Aí o início está certo com relação ao Caio, mas com relação ao Mário está errado. C. Caio praticou transgressão disciplinar, uma vez que cobrou emolumentos sem apoio em lei. Ok. Mário também praticou transgressão disciplinar porque a prática de Caio interessa a atividade policial que deveria ser comunicada. Letra C. Perfeitinho. Isso aí. Letra D. Caio não praticou transgressão. Está errado. E a letra E. A conduta de ambos não estão descritas no referido estatuto. Lógico que estão. Então ficou a letra C. E uma próxima questão aqui. De acordo com o estatuto do servidor, são transgressões disciplinares. Letra A. Deixar de pagar dívidas legítimas ou assumir compromissos superiores às suas possibilidades financeiras, mesmo que não comprometa o bom nome. Aí não, né? Desde que não comprometa o bom nome. Né? Quando comprometer o bom nome. Né?
Se não compromete o bom nome da instituição, o cara deixou de pagar a dívida legítima, deixou de pagar uma conta de luz, sei lá o que, e acontece. Não está comprometendo o nome da instituição, então não é uma transgressão disciplinar. Agora, se comprometer o bom nome é que é. B. Comunicar à autoridade competente informações de que tenha conhecimento sobre fatos que interessem a atuação policial. Comunicar não é uma transgressão. Deixar de comunicar é que é a transgressão. C. Apresentar-se embriagado ou sob a ação de um entorpecente, mas apenas quando estiver em serviço. Não, em serviço ou fora dele. D. Não desempenhar a contento, intencionalmente ou por negligência, as missões de que for incumbido. Tá certo. Intencionalmente, ou seja, com dolo, né? Não desempenhar a contento com dolo, com vontade de não fazer mesmo. Ou negligência, ou culpa, né? Dolo ou culpa. Interessante aqui, né? Fica aí a explicação também, né? Intencionalmente ou por negligência, com dolo ou com culpa. Ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual com as formalidades. Com as formalidades não é transgressão, né? Então tá certo aqui. Beleza, gente? Vamos dar uma pausa aqui, beber uma água. Depois eu vou voltar aqui com a segunda parte dessa aula aqui. Seguindo aqui, né, do artigo em seguida. Beleza? Dá uma pausa aí.